ligado? Porque, né? Tá. Vocês sabem que outubro é o mês do AVC. Eu vou entrevistar pessoas incríveis, médicos, fono e físio, para discutir perguntas que a gente quer saber sobre o AVC, mas não consegue perguntar. Hoje eu vou entrevistar o Dr. Eli Faria, que é o meu neurologista. Neurologista? As pessoas vão perguntar: por que você tem um neurologista? Porque eu tive um acidente vascular cerebral. E hoje eu vou falar sobre isso. Doutor Eli, eu estava, esquiando na água. Aí levei um tombo. E aí no minuto seguinte, dor de cabeça. Daí eu perguntei: deve ser o som, deve ser pressão baixa. Daí eu falei: então deixa pra lá, eu vou esquiar. E aí esquiei. E aí a dor de cabeça continuava. 2 horas depois eu pulei na água, a dor de cabeça não passava. E a tontura, eu desmaiei. Nunca pensei que fosse ter um AVC. E os meus amigos também, que AVC? 30 anos? Explica pra gente o que é o AVC. Então, Ju, é assim, o AVC que você falou é um problema circulatório no cérebro cujo sintoma depende do lugar do cérebro em que houve a alteração circulatória. Isso que é o AVC. Ele pode ser de 2 tipos. Um tipo em que a circulação ela é entupida, quer dizer, o sangue não chega lá. A gente chama isso de AVC isquêmico. A isquemia. Na isquemia, para quando o sangue não chega lá. E também o que a gente chama de AVC hemorrágico. O vaso lá no cérebro rompe, Explode. E aí sangra tudo lá, mas o AVC hemorrágico, ele não é o mais comum. O mais comum é o AVC isquêmico. É aquele que entope lá, certo? Por exemplo, tem gente que teve um AVC e fica no hospital, meses. E tem gente que tem do hospital e sai, 3 ou 4 dias. Explica pra gente o grau de severidade dessa... Tudo depende, primeiro, do tamanho da lesão no cérebro. Por exemplo, vamos pensar no AVC isquêmico. Os vasos no cérebro lembram os galhos de uma árvore. Então você tem o tronco e você tem galhos menores, até chegar lá no galinho pequenininho. Quer dizer, a árvore dos vasos parece com isso. Se o problema for numa artéria grande, como no tronco, se o vaso que foi obstruído, que entupiu, é esse vaso grande, uma parte grande do cérebro vai sofrer a falta de circulação. Muito mais alterações. Ou, se o lugar do cérebro que foi atingido, mesmo que ele não seja muito grande, ele é um lugar por onde passam fibras nervosas que estão relacionadas a muita coisa, né? Por exemplo, então assim, só para ilustrar, tem uma região do cérebro que a gente chama de tronco cerebral. É uma área compacta, pequena, mas que muita coisa passa por ali. Se nesse lugar tiver uma lesão, poderia atrapalhar muita coisa. Então, nesse exemplo que eu dei, no tronco cerebral, a lesão foi pequena, mas atrapalhou muito. Tudo. Exatamente. Então a severidade, ela depende do tamanho da lesão e também do lugar. Do lugar do cérebro onde houve a lesão. E no meu caso, assim... Então, no seu caso foi assim. Houve um acometimento que o vaso que foi atingido lá quando você teve o AVC foi um vaso grande. Foi um estrago. Quando alguém tem um AVC, tem gente que precisa, abrir a cabeça e outros procedimentos que eu fiz, trombectomia. Exatamente. É isso aí. É isso mesmo. Explica pra gente, então, o que é a diferença. Então, a gente está falando dos tratamentos que a gente tem que fazer
o mais rápido possível quando a pessoa tem um AVC, né? Daqueles tratamentos que a gente chama de tratamentos da fase aguda, quer dizer, aquela hora logo depois que acontece o AVC. Quanto antes for feito, melhor. O tipo de tratamento vai depender do tipo de AVC. Por exemplo, no AVC isquêmico, ele deseja muito desentupir o vaso. É isso que a gente quer. A gente quer que a circulação volte. Né? Isso pode ser feito usando um remédio, injeta na veia, esse remédio vai na circulação e vai dissolver o coágulo e entupir o vaso lá em cima. Você conhece aquele remedinho de desentupir pia? O diabo verde? Você conhece? Essa é a ideia aí. Joga o diabo verde e ele vai para a corrente sanguínea, chegou lá, dissolver, o sangue volta a circular. A gente chama isso de trombólise. Existe um outro tipo de tratamento também com essa ideia de desentupir. Mas esse outro lembra aquele outro tratamento. Conhece o Roto-Rooter? Roto-Rooter, né? Acho que tem também isso daí. Para desentupir o cano é usado um aparelho, um caninho, uma molinha que vai lá e desentope. Fala aonde Ele é colocado a partir da virilha, aqui na região inguinal, né? E aí vai sendo visto pelo raio-x, aí o catéter vai subindo, até chegar lá no vaso do cérebro, e lá é então puxado esse coágulo. Mas eu fiz esse procedimento na virilha. Esquenta, né? Gente do céu. Esquenta por causa do contraste. O contraste que é usado, ele dá um calor na cabeça. Gente, é muito, né? Eu tava grog, mas eu senti um calor dentro, sabe? E eu fiz o stent na carótida. O stent é uma rede, é uma malha de metal, mantém o vaso aberto, né? Eu costumo fazer uma comparação. Então existem aquelas mangueiras de jardim que são muito ruins. Aquelas que qualquer coisa dobra. E existem aquelas mangueiras de jardim que não dobram muito fácil. E se a gente for olhar para elas, é porque aquela mangueira tem uma malinha de metal dentro. E aquilo então dificulta que a mangueira dobre ou feche. A ideia é a mesma. Então o stent é essa malha de metal que fica dentro do vaso e aí deixa o vaso aberto. É isso. Para o AVC hemorrágico, algumas vezes é o caso de drenar aquele sangue, tirar aquele sangue. E aí é que entra a história da cirurgia. Cirurgia é mais comum ali na fase aguda, mas não é todo AVC hemorrágico que precisa. Não é todo. E se são hemorragias pequenas, vai melhorar sem precisar de cirurgia. Eu fui socorrida às pressas. Tinha ambulância em Ibiúna. Que eu moro em São Paulo, né? Rapidamente no hospital para fazer, rápido o procedimento. Isso mesmo. Então, explica a importância que tem o atendimento rápido, assim. Então, é assim, cada minuto que passa sem a circulação no cérebro, isso vai machucando, vai ferindo mais e mais o cérebro. Então, conforme o tempo vai passando, as chances do cérebro se recuperar, ou seja, a circulação voltar e ainda conseguir preservar aquelas áreas que não estavam recebendo muito sangue, né? Que estava fechado. Conforme o tempo passa, vai tendo menos áreas do cérebro que ainda estão boas para recuperar. E a hora que o sangue volta, tudo aquilo normaliza. Então, por isso é muito importante. Quanto antes chegar no hospital. Não pode perder tempo, né? Não pode perder tempo. Então é isso. Se vocês gostaram, dê likes pra gente discutir e debater sobre o AVC. Inscreva-se no meu canal e compartilhe essa informação para as pessoas saberem o que é o AVC. E importante, os jovens. Então é isso.